Olá, amigo ouvinte da Advento FM, a Rádio da Esperança. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2024. Seja muito bem-vindo ao programa Manhã de Vento. E como nós anunciamos, durante toda a semana, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o ilustre convidado e também pré-candidato a prefeito de Londrina, É o Dr. Tercílio Turini, do MDB. Ele vai falar aqui, caso se eleito, das suas intenções para melhorar a nossa querida cidade. E ele será entrevistado por Alex Gonçalves, a Luciana Palomares e também por Cláudio Maida, esse que vos fala. Quero também aqui deixar aqui as boas-vindas para o Ricardo Rosa, que é assessor, o Pedro Pinheiro e o Tercilinho Júnior, que é filho do candidato, Seja bem-vindo, Turini. Deus te abençoe. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Lu, Alex. Cumprimentar também todos os ouvintes da Advento FM e agradecer pelo convite de estar aqui para a gente discutir assuntos importantes da nossa cidade, uma vez que é um ano importante, que nós vamos decidir daqui a quase 3 meses o destino da cidade, quem vai administrar para os próximos 4 anos, eleger vereadores, eleger prefeito, vice-prefeito. Então é importante que a sociedade ela conheça os candidatos, conheça o que os candidatos pensam de cada assunto. E a gente tem muitos desafios na cidade de Londrina. Estou à disposição. Ok, bom dia, Alex. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos da Rádio Advento. Seja bem-vindo, candidato. Lu, Palomares. Bom dia a todos que nos ouvem. Também a assessoria do candidato Turini que está aqui, do pré-candidato Turini que está aqui também acompanhando o candidato. Seja todos bem-vindos, viu? Vamos lá, então, iniciar a nossa entrevista? Vamos lá. Seja bem-vindo, candidato Turini, que é do MDB. O senhor é o quinto sorteado dos candidatos. Todas as perguntas que iremos fazer ao senhor é a mesma dos candidatos que vieram e que vão vir. Desde já agradecemos a sua presença. Eu vou começar aqui, Cláudio, com a primeira pergunta, Pois não. Por que um candidato quer ser prefeito de Londrina e o que mudaria no cenário atual para que o nosso ouvinte se sinta confortável em dizer: vou votar neste que realmente vai mudar a realidade do nosso município? Olha, Alex, a gente tem uma vida ligada à cidade de Londrina. Essa aqui é a minha cidade. Eu moro aqui em Londrina desde os 3 anos de idade. Então a gente tem uma vida, uma história de vida ligada à cidade de Londrina. E aqui eu morei na zona rural até os 14 anos. Eu estudei sempre em escola pública, estudei em escola da zona rural, estudei, naquela época era ginásio científico no Vicente Rijo, que não é o local onde é o Vicente Rijo hoje. Era onde hoje é o Champanhã, para baixo da linha, o Vicente Rijo. E eu tinha o sonho de ser médico, numa família muito pobre, e naquela época só virava médico, engenheiro, cursos de tempo integral, quem tinha pai rico que poderia mandar os filhos para Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. E com a vinda da Universidade de Londrina, a Universidade de Londrina criou aí a grande expectativa para se realizar sonhos dos pobres também. A universidade, ela ajuda a transformar a realidade nossa aqui da região. Eu sou da primeira turma da Universidade de Londrina. Eu entrei na universidade em 1970. Embora aqui já tinha o curso de medicina há 3 anos, eu sou da 4ª turma, porque era uma faculdade privada, ela foi anexada pela universidade. Então me formei médico, me especializei aqui no HU, fiz concurso e trabalhei quase 40 anos como médico, professor dos alunos de medicina, diretor do HU. Então, além da história de vida, a gente tem uma história profissional ligada aqui à cidade. E a gente tem também uma história política. Eu venho do antigo MDB, que era, na época, tinha a Arena, que era o partido da ditadura, e o MDB, que era o partido da oposição.
Mas eu fui disputar a eleição para vereador em 1992. Tive 4 mandatos, fui presidente da Câmara e hoje estou no 4º mandato de deputado estadual. E puxamos muitas teses, muitas coisas que não havia discussão, pelo menos na política. A duplicação da 445, o combate ao pedágio, a questão dos contornos, enfim. Durante esse período, a gente não teve a oportunidade de ser candidato a prefeito. E agora, também nos primeiros anos como deputado, eu não quis ser candidato. Agora surgiu a oportunidade da gente ser candidato e eu quero contribuir mais com a minha cidade. Eu acho que eu tenho experiência, eu tenho vivência, tenho energia para ser candidato a prefeito, então eu quero, estou me colocando como pré-candidato. Já temos convenção marcada para o dia 1º, agora de agosto, dentro do período determinado pela Justiça, e eu sei que eu posso ser um bom gestor. Passei a vida toda cuidando de gente. E ser prefeito é cuidar de gente e cuidar da cidade. É isso que nós queremos. Legal. Muito bem, muito bem. Agora a pergunta de número 2 eu vou passar aqui para minha colega de bancada, a Lu Palomares, né? Vamos falar sobre qualidade e infraestrutura das escolas. Quais são as suas propostas para melhorar a qualidade do ensino e a infraestrutura das escolas municipais de Londrina, garantindo que todos os estudantes tenham acesso a um ambiente de aprendizado adequado e recursos educacionais modernos? Aqui temos um cenário ocorrido em relação à baixa da qualidade de merenda escolar. O que o candidato pode nos adiantar, falar sobre? Bom, a educação realmente é um dos pilares aí que nós temos. Sem educação de qualidade não existe futuro. Eu mesmo sou um exemplo disso, que eu vim de uma família pobre, da zona rural, mas eu sabia que eu só poderia dar o salto, realizar sonho, através da educação. E hoje, aqui em Londrina, nós temos ainda um número pequeno de escolas em tempo integral, né? Se eu não me engano, são em torno de 25%. Então, o que você tem que fazer? Você tem que adequar essas escolas para que elas possam aí receber o ensino de tempo integral. Então, tem que ampliar o número de escolas em tempo integral, principalmente onde você tem aí criança em situação mais vulnerável, né? Nas regiões de situação de vulnerabilidade. E além disso, hoje a atenção tem que ser na primeira infância, de 0 a 6 anos de idade. A gente sabe que o desenvolvimento neural, ele com 6 anos de idade já está completo as interseções, 90%. Você não pode perder essa oportunidade de levar as crianças na educação infantil. A gente sabe que até os primeiros anos de idade, a creche é uma opção da família, até os 3 anos de idade. Aqui em Londrina nós temos um problema que tem muita demanda para creche, o número é alto, e isso é um problema que não é só um problema do município, isso tem que ser resolvido com auxílio do governo do estado e governo federal. Existe propostas avançando nesse sentido, na questão de você receber essa demanda na creche. E também educação infantil, você tem que zerar o número de vagas, porque senão essa criança ela não vai ter a mesma oportunidade lá na frente que você tem nas crianças que estão entrando na educação infantil, que estão tendo a sua evolução normal. Nós temos que ter uma educação que dá oportunidade igual para todos, dá oportunidade, educação de qualidade. Isso é investir não só na infraestrutura da escola, isso é investir no professor. Você tem que valorizar, você tem que investir no professor, para que você realmente
tenha uma educação de qualidade. A gente participou de muito debate recentemente, porque o governo do estado, ele terceirizou várias escolas, ou está terceirizando 204 escolas estaduais, colégios estaduais. Nós votamos contra essa terceirização, que envolve inclusive a questão pedagógica, porque o professor, ele é hoje uma segurança para os pais. O professor que fica 10 anos, 20 anos, 30 anos numa escola, ele conhece o irmão que já passou pela escola, ele conhece o aluno, ele conhece o pai, ele conhece a mãe, ele conhece a comunidade. E agora, com educação de tempo integral, a criança fica 9 horas na escola. Então, a família tem que confiar, ela confia. É muito mais do que a questão pedagógica. E na questão da merenda, hoje está definido. Gente, não tem sentido faltar merenda. Você tem que garantir isso de qualidade. Tem legislação mostrando que parte da merenda tem que vir da produção pequeno produtor e agricultura familiar, né? E são produção de qualidade. Então, educação, aliás, a educação é tão importante que devia ser cláusula pétrea da Constituição, que não deveria terceirizar, não deveria particularizar, tinha que ser de qualidade, para você dar oportunidade daquele que mora lá na periferia, que tem baixa renda, a família, daquele que tem um nível de recurso maior. Para chegar lá na frente, todos têm oportunidade. Se você der educação de qualidade para as crianças, elas chegam muito mais rápido na universidade, no trabalho e assim por diante. Ou seja, elas dão um salto, realiza sonho deles e realiza sonho da família. Exatamente, perfeito. Muito bem, candidato. Nós vamos aqui para a pergunta 3. Agora eu vou fazer essa pergunta aqui, ainda sobre a questão educacional, tá? Sobre valorização dos professores e formação. Que políticas você pretende implementar para a formação contínua e valorização dos professores da rede municipal de Londrina, a fim de assegurar uma educação de excelência para os alunos? Pretende valorizar o professor com melhores formações e salários? E o que os pais e professores vão poder esperar do candidato para assegurar a qualidade do ensino no município de Londrina? Olha, Alex, nós sabemos que existe aí vagas para professores, falta professores na escola, esse é um problema. Nós temos hoje a questão da educação, principalmente da questão do autismo, do transtorno do espectro autista, que o número aumentou muito. Então, é uma educação especial que nem todos os professores que atuam nessa área, eles têm o treinamento para lidar com essas crianças. O número é grande e precisa de professor auxiliar. Esse é um desafio que a gente tem que treinar esses professores que vão trabalhar como professores auxiliares e que vão trabalhar nessa área. A qualificação do professor é um dado fundamental para você ter um ensino de qualidade. Os especialistas dizem o seguinte, que o que mais influencia na questão que o aluno tenha um grande desempenho, sabe qual que é? Quando a mãe, ela é uma das maiores influenciadoras no desempenho do aluno, se ela tiver também um nível de escolaridade alto. Olha que interessante, né? Mas o professor, ele é a peça-chave aí para você ter uma educação de qualidade. Então, você tem que investir na qualificação, que o professor possa evoluir na carreira. Muitos professores fazem mestrado, doutorado, e você tem que incentivar que eles façam isso.
Agora, você tem que dar condições para o professor trabalhar também. E não é só a questão de que a escola seja bonita, de que você tenha aí todos esses outros elementos, mas você tem que dar também todas as condições para que o professor possa desempenhar a sua função. Muito bem. Perfeito. Vamos à quarta pergunta. Agora vamos falar um pouco sobre saúde. Como que o candidato pretende planejar para melhorar o acesso aos serviços de saúde para todos os cidadãos de Londrina, especialmente para comunidades mais vulneráveis? Quais as tecnologias poderiam ser implementadas para facilitar a vida dos que precisam utilizar os serviços de saúde? Bom, o Lu, saúde, em qualquer município, é o grande desafio, é a grande demanda, é o maior desafio de todos, essa é a saúde. Sim. Nós temos acompanhado algumas pesquisas aqui em Londrina e que eles perguntam para a população qual é a maior demanda deles. E como em todas as regiões, aparece saúde. Só que aqui tem aparecido um número que está fora do normal. Em todos os municípios aparece lá em primeiro lugar, mas como uma demanda de 30%, que é a maior procura, 30 e poucos, 28%. Aqui nós temos avaliações que aqui a preocupação do londrinense chega a 65%. Alguma coisa está errada. E olha que o SUS, para ter saúde para todo mundo, é através do SUS. E o SUS é município, é estado e é União. A maior conquista social da população brasileira nos últimos 40 anos foi realmente o SUS. Eu sou médico, numa época, me formei, que não tinha SUS. Só tinha acesso ao serviço de saúde quem tinha carteira assinada. Eu me formei em 1975. Quem não tinha, e era a maioria, porque era um país rural na época, não tinha acesso. Ele dependia, ou ele vendia um bem dele, ou ele dependia da boa vontade da Santa Casa, de um hospital filantrópico, ou então ele morria. O SUS, ele vem no meados da década de 80 para abrir as portas e para todo mundo ter acesso ao serviço de saúde. Hoje, em Londrina, no Brasil, 75% da população não tem condições de pagar serviço médico, não tem plano complementar, ele depende do SUS. Olha a importância, o significado que o SUS tem no contexto geral. E o modelo nosso é um modelo bom. Falta investimentos. Agora, aqui em Londrina, o que nós temos que nos preocupa? Nós temos hoje 54 unidades de saúde, distribuídas pela cidade, pelos bairros, pela zona rural. 54. Nós temos 2 UPAs de adultos e nós temos uma UPA de criança, que é o pai. É uma UPA, o pai. Só que as unidade de saúde, está demorando de 3 a 4 meses para marcar uma consulta. Se a gente não reduzir a praticamente zero a fila na unidade de saúde, nós vamos ficar enxugando gelo. O paciente vai lá, vai uma mãe com uma criança que está com febre, tem 2 urgências durante o dia. Na terceira, ela vai para o pai, ela vai sobrecarregar. Ou se adulto, ela vai para a UPA. Gente, não dá. Então nós temos que ter uma alternativa de reduzir essa fila. E outra, nós já vamos falar como pode ser reduzido. E uma outra alternativa para reduzir as filas de cirurgias eletivas e consulta especializada. Eu fiquei sabendo um dado outro dia, que existe em Londrina hoje 30 mil mulheres aguardando cirurgia ginecológica. 30 mil mulheres. Não é cirurgia de hérnia, não é cirurgia de vesícula, não é cirurgia de varizes, cirurgia ginecológica. 5 mil com sangramento. Isso é desumano. Nós precisamos achar uma maneira de fazer mutirões e resolver isso. Só que as filas não são só na ginecologia, mas é gravíssimo.
nós temos na ortopedia e temos em outras especialidades. Então, como reduzir a fila na unidade de saúde? Curitiba praticamente zerou. Eles têm lá, hoje, a telemedicina, a teleconsulta. Aqui nós temos, por exemplo, o médico pede uma ultrassom, se não for urgência, demora 6 meses, 1 ano. Pede um raio-x, se não for urgência, demora 6 meses, 1 ano. A unidade lá do Leonor, que é um pronto atendimento, que é 24 horas, não tem raio-x. Precisa levar numa UPA para fazer. Então nós precisamos resolver o problema de exames através da telemedicina. Hoje em Curitiba eles atendem 2.000 consultas por dia na telemedicina. Pelo WhatsApp. Abre o prontuário, que é eletrônico, que aqui também é. Ele já identifica quais são os últimos exames. Por exemplo, uma mulher com queixa de infecção urinária, ele já levanta, ele pede o exame de urina, manda o pedido pelo WhatsApp, ela vai lá no laboratório e faz o exame, daí algumas horas ela manda o resultado, é uma infecção urinária, ele manda a receita, não vai na UPA, não vai na unidade de saúde. Você tem que reduzir, você tem que chegar a zero nas unidades de saúde para você realmente não ter esse sufoco que passa o PAI, que passa as UPAs. Mas você tem que aumentar o número de UPAs. O Ministério da Saúde, ele fala o seguinte, que cada 100 mil habitantes você deveria ter uma UPA. Londrina só tem 2, nós temos quase 600 mil habitantes. Poderia ter 4. Tem mais 3 aí que eu ajudei a trazer, isso daí através da Secretaria de Saúde do Estado, está em fase de construção, e eu tenho certeza que isso também já vai ser um alívio grande com mais 3 UPAs para adulto aqui em Londrina. Mas saúde é o grande desafio. O próximo prefeito tem que, no primeiro dia, planejar de como ele vai resolver todas essas questões que envolvem a saúde do nosso município. Ok. Muito bem, nós estamos falando com um especialista em saúde aqui também, né, Cláudio? Exatamente. O candidato é médico, né? E nós temos aí uma boa referência nessa área, né? Aí nós estamos para a pergunta número 5. Você gostaria de deixar, Cláudio, o número do WhatsApp aí para as pessoas poderem interagir com o candidato? 999784014. Eu tenho duas perguntas aqui que posso fazer depois do intervalo ou antes? Eu acredito, Cláudio, que a gente pode fazer depois do intervalo. Vamos para essa pergunta número 5. E aí você volta, a hora que a gente voltar depois do intervalo, você já volta com essas 2 perguntas do candidato. E aí nós vamos seguindo aqui o cronograma, certo? A pergunta número 5 é a seguinte: quais são suas propostas para aumentar a eficiência e a qualidade do atendimento à saúde pública de Londrina, né? Demonstrando aí que o senhor já falou que Curitiba já está, né, tecnológica nessa área. A superlotação nos postos, pessoas morrendo dentro dos postos de saúde, problemas graves a serem enfrentados pelo próximo gestor administrativo. Uma parte acho que até já... Sim, uma parte já foi O ideal explanada. Seria que você não precisasse fazer mutirões, né? Para resolver as filas, tanto em consulta especializada, como na cirurgia. Mas a gravidade é tamanha, que hoje você tem que fazer mutirões para resolver. Você tem que buscar recursos, tanto no governo do estado como no governo federal. Olha, Alex, lá atrás, o governo federal, ele investia um recurso alto na saúde no país. Isso há 30 anos atrás, quando Fernando Henrique Cardoso ele foi presidente, se gastava em torno de 8,5% do orçamento da União em saúde. E depois veio a legislação que os municípios têm que gastar no mínimo 15%. E gastam mais, gastam 20%, 25%. E que o Estado tem que gastar 12%. O Estado gasta hoje 12% com saúde. Podia até gastar um pouco mais. Só que nós, e eu participei disso, nós ajudamos a coletar assinatura para um projeto lá no Congresso de Iniciativa Popular para colocar, se o município gasta 15%, o Estado gasta 12%, que a União gastasse 10% em saúde. O projeto foi feito, foi aprovado. E na época da Dilma ele foi vetado.
Hoje o governo federal gasta em torno de 5% do seu orçamento de saúde. Diminuiu. Então a participação da União, ela é muito pequena como recurso na área da saúde. Então você tem que buscar, olha aqui em Londrina nós temos hoje, que aqui é chamado gestão plena, para o Fundo Municipal de Saúde, o município recebe 24 milhões por mês. Mas esses 24 milhões eles têm que pagar a produção da Santa Casa, do Evangélico, do Hospital do Câncer, do HU, de laboratórios. É muito pouco. Precisaria no mínimo 30 milhões. Então, primeiro, você tem que ter uma ação política do prefeito, junto com os deputados federais, com senadores, para aumentar o valor do Fundo Municipal de Saúde, porque isso não está dando para pagar todas as internações, todos os serviços. Fora isso, você tem que buscar recursos para fazer mutirões. E não é fazer um mutirões para 500 cirurgias, não. Você tem que fazer mutirões para, em questão de 2 anos, você diminuir muito a fila. Vão ser 10 mil, 20 mil, 30 mil cirurgias que tem que ser feitas. Porque quem tem um problema ginecológico, que tem, chama lá, bexiga caída, né? É nome popular, que precisa fazer uma cirurgia. A paciente, ela tem infecção urinária com frequência, ela precisa ir na unidade de saúde, e você operando, você resolve definitivamente, ela evita de ir várias vezes para posto de saúde. E tem que fazer aquilo que eu falei, que é a responsabilidade do município. Usar a tecnologia hoje para você avançar nas clínicas privadas, já tem, fazer a telemedicina. E até através da telemedicina você dá uma esvaziada nas unidades de saúde e diminui significativamente o número de pacientes que são encaminhados para consulta especializada. Mas nós temos outros problemas na área da saúde. Olha só, sabe aqui em Londrina hoje, quantas pessoas estão esperando para fazer tratamento odontológico especificamente para canal? Nós temos cerca de 4 mil pessoas esperando na fila. E que demoram em torno de 4 anos para você realizar o tratamento do canal. Quem que precisa fazer canal? Precisa fazer canal quando a cárie já invadiu o canal. Se não fizer, vai perder o dente. Mas por que não fazer um mutirão? Que isso é barato. Se você fizer um mutirão para atender 4, 5 mil pessoas, talvez com 2 milhões de reais você consiga. Se pedir isso para o governo do estado, tem que correr lá e pedir para ajudar. Então tem que ter uma ótima articulação com o governo do estado, com o governo federal, uma articulação política para trazer os benefícios para você avançar e resolver o problema da saúde que a população ela está sofrendo. A mãe, quando ela tem uma criança que está com febre, ela chega em casa do trabalho, ela vai ou para a unidade de saúde que atende até mais tarde, ou ela vai para o pai. Então tem que ser um serviço que atenda rápido. Ela não pode, como acontece hoje, às vezes fica lá 10 horas, 8 horas, ou até mais, esperando por um atendimento. Então nós precisamos melhorar o atendimento e humanizar também o atendimento para essas pessoas. Com Muito certeza. bem. Ouvimos aí, o Cláudio, as 2 perguntas da saúde, né? O candidato Turini, que é médico e que tem ali as suas propostas para poder solucionar, né, esse problema grave que nós temos aqui em Londrina, que é nos postos de saúde, né? Sim, com certeza. Bom, são 9 horas e 34 minutos, você vai para o intervalo agora? Vamos para o intervalo. E aí a gente volta com a pergunta número 6, Cláudio, e antes da pergunta número 6, você pode formular os 2 questionamentos que vieram pelo WhatsApp, né? Tem uma pergunta também aqui do Rubens Ribeiro, né, que mandou um áudio aqui que a gente não ouviu ainda, mas vou ter oportunidade de ouvir agora. Está sempre ligado conosco. E também temos a pergunta aqui lá do São Lourenço, né, que é o Fábio Aguiar. Apesar que ele quase respondeu tudo aqui, viu, meu querido Fábio? Você quer ler a pergunta isso, só por... Mas a gente vai formular a pergunta, talvez tenha alguma brecha aqui. Ok, muito bem. E também pela Luísa Lopes, tá? São 3 perguntas, então. Exatamente. Muito bem. Vamos rapidinho então para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fique ligado, Heriberto FM, a Rádio da Esperança.
Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos aqui entrevistando o pré-candidato, o Dr. Turini, né, que está conosco aqui e está dando aqui uma aula, né, para nós aqui de melhorar a nossa cidade. Eu vou colocar aqui um áudio do Rubens Ribeiro, que está conosco nesse momento. Já de antemão quero agradecer aqui a sua participação, Rubens. E vamos ouvir o que ele tem a pergunta, né, a fazer aqui para o pré-candidato, o Dr. Turini. Mas, só que nós... Cláudio, queria fazer uma pergunta aí para o pré-candidato. Eu abri agora, não sei até se ele já falou, ou se ele não falou sobre isso, mas eu gostaria de saber o que vai fazer na empresas. Bom, deixa eu retornar aqui a pergunta, porque nós estamos com um problema técnico. Nós tivemos um hack aqui, viu, doutor? Que invadiu o nosso sistema aqui e acabou dando um prejuízo danado para a gente aqui. Vamos retornar aqui. Mas, só que nós... Cláudio, queria fazer uma pergunta aí para o pré-candidato. Eu abri agora, não sei até se ele já falou ou se ele não falou sobre isso, mas eu gostaria de saber o que vai fazer Londrina, ele como prefeito faria para melhorar a vida de empresas, indústrias e outras coisas, para ter um contingente maior de trabalho para a população. Porque hoje o que a gente vê em Londrina, com o atual sistema da prefeitura, hoje nós temos aqui um camelódromo geral na cidade. Você anda nas ruas aí do centro, muitas lojas que ofereciam trabalho, muitas indústrias que ofereciam trabalho, fecharam e hoje nós vemos aí bancas, pessoas no mercado alternativo aí, que não oferece trabalho, não oferece nenhuma segurança para o trabalhador. Então nós... Sobre empregabilidade, Cláudio, é o seguinte, vamos deixar essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta sobre emprego para ele, porque ele quer saber sobre a indústria, né? Estou falando sobre o cabelão. E ele também fala sobre o comércio local. Comércio. Que é uma coisa que também Sim. o candidato pode unificar ali nessa, que é a pergunta de número... É a pergunta de número 9. Certo. Tá? Então, essa pergunta dele nós vamos falar. O Rubens, já então ele vai responder aí para Isso. você, apesar que nós estávamos com o som meio debilitado aqui, mas na medida do possível... Deu para entender um Deu pra pouquinho. entender, Deu né? para entender. O Turini irá responder, tá? Podemos continuar aqui, Tem uma Cláudio? outra pergunta aí, né? Tem mais duas aqui, mas eu acredito que ele já deu uma pincelada aí, já deu uma Vamos só fazer a explicação. pergunta. Se ele já falou, Se tudo ele bem. já falou, tudo bem, mas é o Fábio Aguiar aqui do São Lourenço. Ele está dizendo aqui que há postos de saúde aqui dentro de Londrina, mas são muito pouco, né? Inclusive, o que tem ali, tem um médico, tem ali o exame de sangue, mas não tem aparelhagem, né? Isso, isso. Para dar continuidade ao tratamento da pessoa, né? Então, o que ele pede aqui também, que ele pergunta, né? Se há a possibilidade de colocar mais médicos, além dos aparelhos, né? E tem a outra aqui da Luísa Lopes, que ela fala sobre creche nos bairros. E são muito poucos também as creches daqui dentro de Londrina. Essa demanda o candidato também já falou, Já. Cláudio, sobre o número de A educação, disponível, né? Para creches. Então, ele já falou que isso aí é uma demanda que também tem que ter a participação do Estado, tem que ter a participação de outros entes, né? Para a gente poder sanar. E com relação aos aparelhos ali que ele também comentou sobre os A postos de saúde. saúde, ele também já fez o comentário aqui, né? Certo. Vou perguntar para o candidato se ele tem algum complemento para falar sobre as perguntas que foram feitas. Não, as perguntas são todas pertinentes, né? A população que está lá no bairro, ela sente que, primeiro, que tem uma demora para ela conseguir marcar uma consulta simples na unidade de saúde.
Quando ele consegue marcar a consulta, às vezes ele demora muito tempo para realizar algum tipo de exame, como eu já falei, raio-x, ultrassonografia. Isso não tem dificuldade para você melhorar isso. Colocar mais aparelhos de raio-x e mais ultrassonografia, que não só vai atender a população, mas que vai resolver um problema que o médico também ele se sente mais seguro. E o exame, às vezes, ele é muito bem indicado. Agora, tem unidades realmente que estão faltando médico, está faltando pediatra, na maioria dos postos de saúde, está faltando ginecologista. Então, está faltando profissionais mesmo, é pertinente. E na questão da creche, nós já falamos, que realmente tem uma demanda reprimida, uma demanda grande, e que isso, o prefeito, ele vai ter que resolver essa demanda, porque a creche também é uma segurança, né, para a família, para a mulher, que ela precisa trabalhar para ajudar a família, e às vezes não tem com quem deixar a criança, mesmo sendo uma criança pequenininha. Okay. Isso também é uma discussão importante. Perfeito. Agora nós vamos para a pergunta número 6. A minha colega de bancada, Lu, vai fazer a pergunta número 6 e nós damos sequência no programa. Vamos falar sobre segurança. Quais as estratégicas específicas que o senhor tem para reduzir os índices de criminalidade em Londrina e melhorar a sensação de segurança entre nós moradores? Por exemplo, a Guarda Municipal foi criada para cuidar dos bens municipais, mas faz o papel auxiliando os policiais militares aí. Como que o senhor vê uma estratégia? Olha, Lu, a questão da segurança é uma responsabilidade de todo mundo. Sim. Né? Embora segurança pública, isso está na Constituição, é uma responsabilidade do Estado. Uhum. Lógico, então a maior, embora é de todo mundo, mas o Estado, ele tem que ter uma ação importante. O Estado é ele que cuida da polícia militar, que é a responsabilidade dele, da polícia civil, da polícia, hoje a polícia penal, né? A polícia científica, tudo isso está sob a responsabilidade do Estado. Mas o município também pode ajudar muito. Ele pode ajudar com políticas públicas, para começar com políticas públicas. Se você tiver uma política pública lá, que todos os bairros são iluminados, se o bairro lá de baixa renda, ele tiver urbanizado, se o mato tiver cortado, se não tiver gente passando dificuldade, tudo isso vai melhorar a segurança. Mas acho que tem outras ações que o município pode fazer. Você falou da Guarda Municipal. Sim. A Guarda Municipal hoje, do jeito que está em Londrina, realmente ela foi constituída, acho que foi uma ação correta. É uma força importante hoje, homens e mulheres, na Guarda Municipal. Eu não sei o número com exatidão, mas deve ter mais de 300 pessoas hoje trabalhando na Guarda Municipal. Imagina esse aparato, como ele é grande, e que isso ajuda na segurança do município de Londrina. Foi criada realmente, o objetivo inicial era para ser a guarda patrimonial. Hoje ela está atuando como uma força de segurança. Os profissionais da guarda, eu tive até a oportunidade de conversar com alguns. Eles estão treinados, eles têm equipamentos, tem colete, tem pistola, tem carro. Eles, hoje, eu acho que não tem mais retorno. É uma força de segurança. O próprio Supremo ele já definiu que a Guarda Municipal pode ser força de segurança, desde que esteja equipado, treinado. Só o que falta, e eu acho que precisa avançar, precisa ser uma ação em conjunta, precisa ser coordenadas as ações. Tem que integrar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, integrar a Guarda Municipal. Elas têm que se falar, têm que compartilhar ações, informações, e isso é importante. Eu acho que isso falta e que tem que evoluir nisso. Agora, tem uma outra questão que nós precisamos evoluir muito, que é o seguinte, é a vigilância através de câmeras. Olha,
Ontem participei de um outro bate-papo e que o pessoal perguntava o papel das câmeras que existem nos condomínios. Londrina é uma cidade que tem uma quantidade enorme de condomínios horizontais, verticais, uma cidade verticalizada. Em todos os prédios hoje, eles têm câmeras de segurança de alta tecnologia, que faz, até para entrar dentro do prédio, entra hoje a maioria pelo reconhecimento facial. Mas você tem nas ruas dos bairros, grande parte tem câmeras. Você não pode usar essas câmeras da parte interna, mas a parte externa, que vigia a rua, você poderia ter um acesso, ter uma autorização. Isso é possível, talvez precise até ter uma legislação nesse sentido, para que você possa utilizar isso exclusivamente para a questão de segurança. Imagina tudo isso está conectado numa central. Tudo isso está conectado com o programa do governo do estado que a Polícia Militar tem, que é o Olho Vivo. E você, conectado tudo isso, hoje essas câmeras, elas na rua, elas fazem o reconhecimento. Não precisa ficar lá 20, 30 homens numa central. O próprio programa faz isso. Ele identifica se tiver um mandato de prisão para uma pessoa, se ela passar onde tiver uma câmera, ela vai identificar e ela vai mostrar. É a mesma coisa de um carro roubado, através da placa de carro. Até brinquei ontem que falei o seguinte: isso parece coisa de filme, né? Coisa de cinema. Não! É inteligência artificial a serviço da melhoria das pessoas, né? Da vida das pessoas. Então acho que dá para avançar muito na questão de segurança. O município, e coisa que praticamente não custa, né? Essa questão de vigilância por câmeras. Eu conversei lá com o pessoal de São José dos Pinhais, que é uma cidade de mais de 200 mil habitantes, e eles têm um sistema da prefeitura fantástico. Eles criaram lá o que eles chamam de muralha digital. Eles têm câmera que toda entrada e saída da cidade estão vigiadas por câmera. Ninguém entra, ninguém sai, o carro, a pessoa, dentro da cidade, e eles têm esse monitoramento. A partir dali, o índice de criminalidade foi lá para baixo, porque as próprias câmeras de vigilância, elas inibem a ação do bandido. Então dá para avançar muito, e eu acho que precisa ter boa vontade, precisa coordenar, precisa chamar todo mundo, precisa sentar, e precisa todo mundo estar pensando do mesmo jeito. Agora não pode a Polícia Militar trabalhar de um jeito, a Civil do outro, a Guarda Municipal, o governo, a Polícia Militar tem as suas câmeras, mas não está integrado com as câmeras que tem na cidade. Então, e isso acho que é uma ação que dá para se fazer rapidamente. Vai precisar de uma articulação política também. Sem dúvida, através da política que vai resolver isso. Muito bem. Então essa foi a pergunta de número 6, feita pela minha colega aqui, a Lu Palomares. Agora eu vou fazer a pergunta de número 7, candidato, que também um pouco da resposta já foi aqui, mas vamos considerar para a gente conseguir seguir o protocolo aqui, né? Como o senhor pretende fortalecer a colaboração entre as forças policiais e a comunidade para prevenir o crime e promover uma Londrina mais segura? A Guarda Municipal deve ser, na sua opinião, o que exatamente no sentido de segurança? Cuidar do patrimônio municipal ou ser apoio na segurança junto com as forças do Estado? Olha, a questão da Guarda Municipal, eu tenho pessoas que pensam diferente. Eu penso que não tem mais volta hoje. E se eu for prefeito, nós vamos caminhar nessa linha. Que a Guarda Municipal é uma força de segurança que vai se integrar nas ações junto com as outras forças de segurança, não tem mais jeito. Hoje, você pode fazer a guarda patrimonial de outra maneira. Hoje, através de alarme, através de câmera, tem um monte de sistemas que custa muito pouco, custa quase nada, e você consegue fazer com segurança. Você pegar um profissional altamente treinado, qualificado, para deixar ele em pé ali, eu acho que não tem sentido. Você pode fazer de outra maneira. Agora, você tem que valorizar também a sociedade, que nem eu disse. A segurança é responsabilidade de todos. Valorizar o papel dos conselhos de segurança.
na cidade. Reunir os conselhos, eles vão saber onde é que tem problema lá da região, lá do bairro. Eles conhecem o problema, não só na área da saúde, na área da educação, mas eles vão saber onde é que tem mais problema na área de segurança, onde tem mais risco, onde precisa aparecer a força de segurança, fazer não só o patrulhamento, mas colocar coisas que possam inibir. Então, valorizar os conselhos de segurança, e isso é realmente a comunidade está participando também dessa ação importante que é a segurança no município. Muito bem. Ok. Vamos à pergunta número 8, sobre estradas rurais e mobilidade urbana. Quais são as suas propostas para melhorar a infraestrutura das estradas rurais de Londrina e como você pretende ampliar o sistema de mobilidade urbana, garantindo o transporte eficiente de pessoas e produtos, incluindo também as rodovias e ciclovias e outros meios? Vale lembrar aqui sobre o Lago Igapó, que estava com a ponte de madeira interditada, um importante local com grande circulação de pessoas que estavam impedidas de usarem a via de caminhada. Vai haver alguma manutenção das vias? Podemos contar com alguma ampliação dessas ciclovias? Olha, Lu, começando pelas estradas rurais. Sim. Entra prefeito, entra governador, sai governador, e as estradas rurais estão muito ruins. A manutenção é precária no município de Londrina. É precária. O município de Londrina tem hoje cerca de 900 quilômetros de estradas rurais. 900 quilômetros. Não é nenhum absurdo, porque Tamarana, que é uma cidadezinha pequena de 12, 13 mil habitantes, tem também 900 quilômetros. E se você comparar Tamarana, as estradas rurais de Tamarana, eu estou citando apenas um exemplo, com as de Londrina, é um absurdo. Tamarana lá está todo com moledo, está passado o rolo, pode chover, pode fazer sol, que as estradas continuam boas. No município de Londrina, quando chove, é uma tormenta para quem produz na zona rural, agricultura familiar, quem mexe com leite, quem tem que escoar a safra de soja, de milho e mais. O transporte das crianças, o transporte escolar, às vezes vem de longe. As crianças perdem a aula se começar a chover vários dias, porque não passa. Além de não passar, coloca em risco. O pessoal da zona rural precisa de pouco, mas eles precisam da estrada rural. E é um investimento pequeno. Hoje, o Imposto Territorial Rural, que é o IPTU da zona rural, e que não é barato, é um imposto federal, mas todo imposto ele retorna 100% para o município. Isso precisa ser carimbado como um recurso para ser usado na zona rural. Melhorar os distritos. Os distritos precisam atrair, precisa ter mais festas nos distritos, mais ações culturais nos distritos. Vamos valorizar, porque é o seguinte, eu acho que a única cidade no Paraná é Londrina, que tem 8 distritos. Londrina tem 8 distritos. Além de distrito, nós temos patrimônios. Nós temos patrimônio do Guairacá, nós temos patrimônio da Selva, patrimônio da Regina, Taquaruna. Tem uma população aí, né? Então, tem muita gente na zona rural. E tem muita gente, você quer saber um outro problema que é rural? Nós temos aqui em Londrina hoje 30 mil chácaras irregulares. 30 mil. E que precisa estar guardando legislação para você regularizar as chácaras. A pessoa não investe. As pessoas hoje não podem mais, se ela for menor do que 20 mil metros quadrados, ter energia elétrica. Não coloca mais, porque tem uma decisão judicial de 2016. Então precisa regularizar a questão da chácara. E a questão da zona urbana, você falou da mobilidade urbana, que Sim. nós chamamos de mobilidade humana, humana, porque está relacionada às pessoas. Você tem que melhorar a vida das pessoas. As pessoas morrem no trânsito. As pessoas ficam com sequela no trânsito. É muita gente. Então você tem que melhorar a questão do transporte coletivo.
O transporte coletivo hoje, e já vinha caindo, e depois da pandemia não recuperou mais. Hoje os ônibus em Londrina transportam o transporte urbano 45 mil pessoas por dia. Tudo bem que essas pessoas estão interligadas, então se contar a interligação, esse número aumenta, mas é um número muito pequeno. Nós chegamos a ter 90 mil. Nós precisamos achar uma maneira de estimular. Vai ter que achar vias alternativas, vias exclusivas para ônibus. Nós temos a questão da acessibilidade às calçadas. O poder público tem que fazer a parte dele onde é que é dele e tem que cobrar das pessoas fazer a calçada. Porque hoje a população nossa, ela está envelhecendo. Nós temos hoje cerca de 15% de pessoas acima de 60 anos. Mas daqui 25 anos, é logo ali em 2050, a estimativa é que a gente tenha 30% das pessoas com mais de 60 anos de idade. Nós precisamos ter os semáforos inteligentes. Nós precisamos ter as ciclovias. Olha, nós vamos ter agora, que já começou, aqui na nossa região, por exemplo, a concessão número 3 do pedágio, ela deve ir para a licitação agora, talvez em agosto, setembro. Nós vamos ter o pedágio que vem lá de Ponta Grossa, vai passar pela 376, o ramal vai para Apucarana, outro vem pela 445 e vai ter pedágio na 445, vai passar aqui da Varta pela 323 até a divisa do estado de São Paulo. E depois, o ano que vem, nós vamos ter o lote 4 que vem de Cornélio, passando por Jataizinho, Londrina, Arapongas, Maringá, Paranavaí, Cianorte, Umarama, até Francisco Alves. Nós vamos estar cercados de pedágio. E está programado apenas 25 quilômetros de ciclovias. Não é nada. Nós precisamos ligar o centro com os bairros, todas as regiões com ciclovias. E não é só para lazer, é para o trabalho. É um transporte importante do futuro. Atual e mais do futuro, mais gente está aderindo à questão do uso da bicicleta, que ele é importante. Então, ciclovias. O prefeito tem que entrar nessa jogada de cabeça e até para garantir segurança de quem usa a bicicleta como meio de transporte. Então, é uma questão importante. Mas não é só isso. Acho que tem os desafios. Por exemplo, nós vamos falar em outro momento da questão do contorno norte e contorno leste. Mas rapidamente, onde que é o contorno norte? Vocês já viram que Londrina é a única cidade aqui da região que não tem contorno? Ibiporã tem contorno, Cambé tem contorno, Rolândia tem contorno, até Jandaia, agora o governador tem um contorno. Araponga tem 2, Maringá tem 2, vai fazer um terceiro, e Londrina não tem um. O que significa o contorno? O contorno vai descongestionar, por exemplo, o norte, a Tiradentes e a Brasília. As pessoas que precisam passar por Londrina, mas não precisa parar em Londrina, que vem daí de Biporã, de Cornélio, de Bandeirantes, estado de São Paulo, mas precisa ir para Maringá. Por que passar dentro de Londrina? Aí o contorno ele vai sair do contorno de Biporã, vai cruzar no 5 conjunto o Jacutinga, vai cruzar Carlos Strass perto do aeroporto 14 bis, vai passar atrás de Cambé, lá na fábrica de medicamentos, e vai desembocar lá no contorno de Rolândia para Araponga, 34 quilômetros. E o contorno leste vai pegar na selva, vai pela Estrada do Galo, até os Três Boca, dos Três Boca, lá na Venda do Parra, vai subir pelo Periquito, vai passar do lado da Fazenda Nata, vai cruzar o Limoeiro, 3, 4 quilômetros atrás do aeroporto, divisa de Londrina com Ibiporã, até o Ceasa, contorno de Rolândia, de Ibiporã, 24 quilômetros. Esses dois contornos, porque o contorno leste tira todo o tráfego da 10 de dezembro, é a única passagem. Esses dois contornos, que também é questão de mobilidade, vai tirar o tráfego dentro da cidade, vai evitar acidente, vai gerar desenvolvimento. Hoje se fala na questão da cidade industrial, que vem desde a época quando o Barbosa era prefeito, que vai ter 200 terrenos que não tem ninguém instalado. Contorno norte e o contorno leste
ele vai criar área de desenvolvimento para 10, para 20 áreas, cidades industriais. Como Londrina perdeu tempo para evoluir no futuro. Ok. Muitas perfeito. demandas na área de mobilidade, Cláudio. Os contornos realmente são uma demanda aí que vai ajudar no desenvolvimento da nossa região. Muito bem. Nós vamos para a pergunta número 9 agora, né? Sobre a pergunta que também teve no WhatsApp ali, o Cláudio, essa aqui é sobre a empregabilidade e o desenvolvimento econômico. Quais as iniciativas o senhor planeja implementar para aumentar a empregabilidade em Londrina, incluindo programas de capacitação profissional e parcerias com o setor privado, visando o desenvolvimento econômico sustentável da cidade? Uma demanda grande que temos é a falta de mão de obra especializada, apesar de termos várias instituições que promovem a capacitação. E ouvimos sempre que Londrina não é uma cidade industrial. Pretende trazer novas indústrias Essa para a nossa cidade? foi uma das perguntas aqui do Isso. Rubens, né, em relação também ao camelódromo, né, que ele falou que está fechando A parte comercial muitas lojas. também, isso, isso. Tudo englobado. Olha, Alex, a questão, principalmente de atrair indústrias em Londrina, é um fator importante. Foi uma outra área que Londrina ficou para trás. Eu participei de um seminário recente, e foi aqui em Londrina. Ele foi patrocinado pela FIEP, e que trazia aqui em Londrina os especialistas da FIEP, e naquela reunião tinha mais de 200 empresários. E eles mostraram dados preocupantes com relação a Londrina. A participação do PIB industrial aqui de Londrina, e quando a gente fala Londrina, não é só Londrina, nós estamos falando Londrina e mais 70 municípios, tanto aqui da região norte e do norte pioneiro. Das 6 regiões do estado, Londrina ficava em 5º lugar. Por exemplo, primeiro lugar, com um PIB lá enorme, a região metropolitana de Curitiba. Segundo, os Campos Gerais, né? Ali Ponta Grossa e as regiões aí. Terceiro lugar, o oeste do estado do Paraná, a região oeste, Cascavel, Foz do Iguaçu, toda a região do oeste. Em 4º lugar, o noroeste do estado, né, entrando Maringá, né, como o noroeste. 5º lugar, Londrina, no PIB industrial. Só ganhava da região do sudoeste do estado do Paraná. Então, porque não tinha uma cultura no passado realmente de que indústria era importante para gerar desenvolvimento, para gerar emprego, para aumentar a renda das pessoas. Não tinha essa cultura. O que precisa? Por que, por exemplo, a região oeste, ela se desenvolveu tanto na questão industrial e Londrina não desenvolveu? Porque na região oeste, praticamente todas as cooperativas elas se tornaram agroindústria. A Coamo, em Camorão, que é a região oeste, é a maior da América Latina. Mas você tem a Cevale, você tem a Lara, você tem outras cooperativas que são agroindústria e levaram o PIB industrial lá para o alto e geraram uma quantidade enorme de renda e empregos. Aqui em Londrina não aconteceu. Eu até brinquei outro dia com o gerente da Cocamar aqui, que a Cocamar tem a indústria em Maringá. Eu falei o seguinte: façam uma agroindústria aqui em Londrina. Eu falei, se vocês não vierem, se eu for prefeito, nós vamos chamar outra. E vocês vão ficar para trás, para ter agroindústria aqui em Londrina. Mas o que é a indústria? Hoje, você tem que ter logística, você tem que ter infraestrutura. A duplicação da 445, o complemento da duplicação da 376, importante. Mas você precisa ter os contornos em Londrina para atrair grandes empresas aqui para Londrina. Contorno vai ser uma marca. Aliás, Londrina é uma grande marca, né, para atrair empresas. Então você precisa ter isso, para atrair grandes empresas que venham se instalar aqui no município. Olha, quer ver uma boa notícia? Nós lutamos durante alguns anos para trazer aqui a questão do incentivo do ICMS tecnológico para as empresas que trabalham com tecnologia de informação e comunicação, que Londrina já é um centro importante. Tinha uma lei de 2005 que atendia apenas 4 municípios.
lá da região do oeste e do sudoeste. Foz do Iguaçu, Pato Branco, 2 vizinhos, não me lembro qual que era o 4º município. E a gente queria ampliar esses benefícios para outras regiões. O governador mandou em 2020 um projeto, incluindo Londrina, mas aí houve toda uma discussão com outros municípios que iriam participar. Em 2022, chegamos numa conclusão, incluímos que toda cidade que tiver universidade tecnológica ou universidade estadual serão beneficiados. Aprovamos em dezembro de 2022 a lei 2022. Só que precisava em 90 dias para fazer a regulamentação. Infelizmente ela demorou 1 ano e meio. Só ocorreu agora final de março. Esse é um fato importante que vai fortalecer, novas empresas vão se instalar aqui em Londrina na questão da tecnologia. Então isso é importante. Agora, tem outro fator que você colocou aí também que é importante, que a gente, eu não sei como é que está o tempo, a gente pode discutir na outra ocasião. A questão de mão de obra especializada, a questão dos cursos profissionalizantes, a questão de você, aqui em Londrina, tem uma escola profissionalizante sendo construída há mais de 10 anos, ali no Aquiles Steng. Essa escola pertencia ao Quadro Negro lá. Fizeram só a base, agora desmancharam a base e estão construindo, e a gente sempre em cima, que vão ali ter 1.500 alunos que vão se formar já com uma profissão, com cursos profissionalizantes, mas isso é apenas uma. Sim. As empresas têm que entrar nisso, os outros órgãos, e o município tem que ter uma política para o jovem, para profissionalizar, a questão do primeiro emprego. Enfim, esse é um assunto que a gente pode tratar numa outra hora. Bastante assunto ainda para falar, né? Teremos Nós outros... estamos bem apertadinhos com os horários aqui, que foi bem interessante nossa entrevista, né? Bastante tema discutido, mas ainda temos a última pergunta sobre políticas ambientais. Quais são as suas propostas para promover a sustentabilidade e a preservação ambiental na cidade? Como você pretende lidar com as questões como coleta seletiva, as áreas verdes, a redução da poluição, os animais nas ruas, os fundos de vale? Pretende envolver o trabalho de ONGs de animais, por exemplo, que atuam nestes setores, auxiliando o poder público municipal e ajudar no cuidado dessas demandas ambientais? É um número grande de perguntas. Bastante. Até a gente está apertadinho aí de horário, né, Cláudio? Eu vou dar uma resumida, tentar. então. Vou tentar dar uma resumida. Olha, a questão da reciclagem, coleta seletiva, Londrina já foi uma grande referência, ganhou prêmios internacionais e a gente está tentando fazer um diagnóstico por que isso andou para trás. Por que hoje isso se transformou num problema e que isso era uma solução. Isso, você fazendo a reciclagem, a coleta seletiva, você dá vida longa para os aterros sanitários, você transforma isso em renda, gera empregos, e tem muita gente vivendo disso. Mas existe, me parece, um impasse aí com a prefeitura, e que eles estão muito satisfeitos. Eu lembro na minha casa que a gente sempre coleta, e o lixo reciclado, às vezes, ele fica lá, o reciclado fica lá na frente da casa porque não passa a coleta, porque está tendo problema. Nós temos que resolver isso daí. Eu acho que nós temos que voltar a ser modelo, e nós temos que sentar com o pessoal e temos que apoiar esse pessoal que faz esse serviço. Isso, com certeza, nós vamos fazer. Olha, com relação à questão ambiental, né, que é importante o respeito às leis, mas eu quero falar que aqui em Londrina, que também é a questão da área verde, nós temos 4 parques importantes aqui em Londrina. O da Isaac Ikeda, que fica lá nos Três Bocas, abandonado, que era uma área de lazer fantástica. Nós temos o Arthur Thomas, que é outro de responsabilidade do município, que está em reforma, mas praticamente fechado para a população. Nós temos o Jardim Botânico,
que é uma área extraordinária abandonada lá. Não tem sanitários, pontes quebradas, e me mandaram essa semana algumas fotos. Teve uma corrida noturna agora semana passada, e a corrida ela chegava até no Jardim Botânico, fazia a volta lá embaixo no estacionamento, e as pessoas tiraram foto. Do lado do Jardim Botânico, uma escuridão total. Não tinha nada, não tinha iluminação. Nós estamos falando de segurança, não tinha iluminação. E do outro lado tinha, que era bairro, tinha iluminação. Até fiz um ofício lá para o IAT para fazer isso. Mas nós temos o parque da Mata dos Godóis, que está também totalmente fechado. Eu não sei se está abandonado, mas está fechado. Uma área de 300 alqueires. Isso é um símbolo, é uma coisa importante. Quem pesquisa na área, árvores raras e tudo, tem ali. E está fechado. Então nós precisamos reabrir esses espaços para que as pessoas voltem a visitar, as crianças que iam no parque, as escolas que levavam. Enfim, tem muita coisa nessa área também que a gente pode trabalhar. Tem muita coisa para falar, para agir, né? E agir. Muito bem. Ô, candidato, nós encerramos aqui a pergunta de número 10 e nós temos aqui 2 minutinhos para a gente fazer as considerações finais. Coisas que a gente não falou, deixou de falar. O que o senhor tem aí para nos dizer e dar o seu recado aí nesses minutos que encerram? Primeiro agradecer, né? A gente fica feliz de vir aqui debater coisas importantes aqui para nossa cidade. Eu acho que os desafios, o prefeito tem que olhar para a cidade como todos, os desafios são grandes. A gente não falou aqui, por exemplo, que nós temos em Londrina hoje 70 ocupações. Nós temos ocupações enormes, como a da Aparecidinha, que tem 750 famílias, que lá parece que está se encaminhando já uma solução. Nós temos Flores do Campo, também na Zona Norte, que é uma ocupação com 750 famílias. Nós temos ali na Zona Sul, nós temos 70 ocupações em Londrina, aproximadamente 4.500 famílias morando em ocupações. Se a gente multiplicar isso por 4, por 5, isso dá 20 mil pessoas. Pessoas que são, a grande maioria, trabalhadores, que chegaram numa situação muito difícil da vida e que tiveram que morar, não conseguiam pagar aluguel e tiveram que morar. Existe hoje projetos, tanto no governo do estado como no governo federal, que você pode avançar e dar uma moradia digna para as pessoas. Investir em moradia, investir na família, cara, realizar sonho das pessoas. Então essa é uma área que a gente também quer dar muita atenção. Sim. É a questão aí de moradia e trabalhar com essas questões sociais graves que nós temos. No mais, agradecer, me colocar à disposição para a gente voltar aqui e discutir, que se nós estamos num período pré-eleitoral, se a gente vai ter uma eleição daqui menos de 3 meses, a gente tem que discutir a cidade. A população faz uma aposta quem vai ser prefeito, e a população tem que saber que cada candidato ele pensa dos mais diversos assuntos. As pessoas não pensam igual, isso é bom na democracia, as pessoas pensam diferente, a gente tem que respeitar, mas a população vai fazer uma análise daquilo que ela quer realmente para a solução dos seus problemas. Obrigado. Exatamente. Aí pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua presença, desejamos aí uma boa candidatura, uma boa campanha abençoada. Obrigado. E a gente está aqui também de portas abertas, né, Cláudio? Com certeza, viu? Agradecemos aqui a presença do pré-candidato Turini, né? Também agradeço aqui ao Alex, agradeço a Lu. E vamos em frente. São 10h24, Advento FM. Agradeço a meus ouvintes que participaram. E que Deus abençoe a todos.